Aliás, posso aproveitar e ler 3 mensagens aqui, Du? Olha só, olha que bacana isso. Primeiro, a Seica de Teresina, Duzão. Que delícia, gente. Tava falando sobre o café da manhã. O Felipe de São Paulo tá pedindo pra você fazer rabanada. Rabanada, fechado. O café da manhã é legal, não é? Antecipando o Natal. Então, peraí, vamos fazer um acordo. O que vocês querem amanhã? Rabanada ou... Amanhã é sexta? Amanhã é sexta. Amanhã... Vamos fazer rabanada? Vamos fazer rabanada amanhã? Deixar enroladinho pra segunda? Fechado? Fechado. Tá bom, vamos lá. Então, ó, agora essa mensagem é muito legal. Quero mandar um abraço pro pessoal de Pernambuco. O Jefferson. Estou em São Paulo a trabalho e estava até chateado por não poder assistir hoje o programa. Mas quando cheguei para tomar café, ele deve estar no hotel, imagino isso, me deparei com o melhor para você, passando as dicas para o café da manhã. Melhor programa não há. Parabéns. Jefferson, Bom, a gente tomando café obrigado. juntos. Muito obrigado. Obrigado pela tua mensagem. Muito obrigado mesmo. Muito bom. Muito bom. Então amanhã a gente faz o quê mesmo? Rabanada? Rabanada, fechado? Vou pôr uma lousa ali para anotar os pedidos. Lousa do café. Lousa do café. Gostei Aí a disso. pessoa manda e a gente vai fazendo. Muito bom, muito bom. Gente, seguinte, agora nosso assunto é que meu irmãozinho merece tomar café também, que ele preparou o café para todo mundo, então enquanto a gente assiste essa reportagem, ele vai tomar o café dele. Nosso assunto agora é saúde, especialmente uma preocupação que todos devem ter na hora de cuidar dos dentes. É muito importante a gente cuidar da nossa dentição, a gente fazer os tratamentos dentários. Mas, alguns cuidados para algumas pessoas são necessários para proteger o coração. É isso mesmo, há uma relação direta entre tratamentos dentários e problemas do coração. Então, os dentistas normalmente orientam os pacientes. Se você já tem algum probleminha no coração, às vezes você precisa tomar antibiótico antes de fazer o tratamento dentário. Enfim, a gente vai mostrar uma reportagem para você que serve de alerta e depois a gente faz um tira-dúvidas aqui nos estúdios. É um alerta muito importante, gente. Vamos acompanhar. Pesquisas recentes descobriram que as doenças bucais, como a periodontite, podem provocar problemas cardíacos. E tudo começa com as placas bacterianas que se formam na boca de todo mundo. O que vai determinar que as placas virem um problema sério na vida de alguém depende da quantidade de vezes que a pessoa escova os dentes, se vai frequentemente ao dentista e se elimina corretamente o tártaro. Essa rotina, que parece até comum nos consultórios odontológicos, pode salvar uma vida. A placa se forma por causa do acúmulo de alimentos entre os dentes e as colônias de bactérias que vivem na boca. Essa placa pode se tornar uma gengivite, que é a inflamação da gengiva. O sangramento é um indício da doença. Se não for contida, a doença pode evoluir para um processo inflamatório grave, que rompe as fibras que seguram os dentes, fazendo alguns caírem. Já está aberta a porta para a infecção cair na corrente sanguínea e seguir direto ao coração. Lá, essas bactérias são devastadoras, chegam aos milhões e provocam doenças como as inflamações nas artérias e válvulas. A chamada endocardite é grave e o tratamento é de internação e antibióticos por até 6 semanas. Em alguns casos, é necessário cirurgia. Cerca de 40% dos pacientes morrem por causa da doença. Um outro problema das bactérias no coração é o risco de trombose, infarto e AVC. Pacientes de alto risco, idosos, diabéticos, hipertensos, pessoas com artrite, cardíacos e fumantes têm mais facilidade na formação das placas e também são mais propensos a ter a periodontite. Por consequência, correm maior risco do quadro de se tornar um problema cardíaco. Então, o ideal é a prevenção para garantir um sorriso largo no rosto e um coração batendo forte de emoção. Estamos recebendo 2 profissionais para falar sobre esse assunto. Muitas vezes a gente não faz essa relação. Vou ser muito honesto, com o Edu, com a Mari, com você que está aí em casa. Eu só fiquei sabendo dessa história, que existia essa relação entre problemas dentários, tratamentos dentários e problemas do coração, porque eu vivi isso na minha família. Então uma pessoa da minha família quase morreu por conta disso, sem saber o que era, uma febre que não passava. Você não imagina que não é um tem problema no ideia. dente, é. Por sorte, o médico falou, acho que isso é endocardite. Resultado dessa história, 1 mês no hospital de internação. E por sorte deu tudo certo. E agora, passados alguns anos, vai ter que fazer provavelmente a cirurgia para trocar a válvula do coração como consequência daquela endocardite. Então, enfim, gente, tem que fazer realmente, tem que ter cuidado.
e por isso a gente está recebendo 2 profissionais aqui para falar sobre esse assunto. Daniela Ajo, que é ortodontista, e o Bruno Saba. Isso. Saba. Eu perguntei para ele se era Saba ou Sabá, mas eu quero reforçar. Ficou em dúvida. Eu fiquei na dúvida. O Bruno Saba, que é cardiologista. Obrigado, muito obrigado pela presença. Nós agradecemos. Muito bom ter vocês aqui. Daniela, a primeira pergunta, antes de chegar no Bruno, para a gente falar um pouquinho sobre endocardite, a primeira pergunta que eu faço é para você, porque hoje eu sempre pergunto, será que eu preciso tomar antibiótico antes de fazer um tratamento dentário? Porque eu não sabia disso antes. Essa é uma recomendação que muitas vezes a gente precisa fazer dependendo do tratamento? Em alguns casos, sim. Tá? Há necessidade. Porém, eu sempre contacto com o cardiologista do paciente, converso. Por isso essa relação cardiologista-dentista é parceria. É uma parceria. Porque determinados antibióticos podem não ser específicos para aquele caso. Então, há a necessidade, em alguns casos, de acordo com a recomendação do cardiologista. Certamente. Juca, Tem idade para isso? Sim, então isso é importante de comentar. Existem recomendações específicas para se introduzir um antibiótico como profilaxia para endocardite, né? Isso até foi recentemente, digo bastante recentemente, revisto agora em setembro no Congresso Europeu de Cardiologia, onde eles apresentaram novas diretrizes baseadas em estudos que já foram feitos e voltou-se a fazer realmente a profilaxia. Então, a profilaxia com antibiótico antes de procedimento dentário, ela é feita somente em pacientes de risco, tá? Pacientes que têm já alguma doença valvar já com alguma prótese, por exemplo, trocas de válvula, ou outros dispositivos, outros próteses cardíacas. Esses são os pacientes que fazem uso de antibiótico antes de procedimento dentário. Eu ouvi, se for um mito, se estiver equivocado, por favor me corrija, que uma pessoa que tem um sopro no coração e vai fazer um tratamento mais complicado, como um tratamento de canal, já deveria tomar um antibiótico. Não necessariamente, Não. Aí é que está a questão, né? Então, a profilaxia com antibióticos, ela já retornou, havia sido um pouco abandonada no meio científico, muito embora no nosso meio a gente ainda fazia em alguns casos, porque nós temos particularidades aqui no Brasil, né? Mas a gente voltou a fazer nesse grupo de pacientes especiais. E a Dani vai comentar um pouquinho quais os procedimentos que são procedimentos de risco para o desenvolvimento da endocardite, Doutor, né, Dani? Não são todos. Quando você fala em profilaxia, seria para a pessoa em casa entender, não é que a pessoa está com um problema, não é um remédio que a pessoa está tomando porque ela está com algum problema, seria uma prevenção de um problema que ela pode ter com um tratamento, é isso? Exatamente. Determinados tratamentos, eles podem induzir um risco maior de evoluir com esse problema. Portanto, a gente usa antibiótico antes, né, do procedimento para evitar. Então, Né? esses problemas que acontecem no coração, como a gente está falando aqui, podem se iniciar na boca. Agora eu pergunto à doutora Daniela, só para a gente entender melhor, uma cárie pode provocar uma gengivite? Quais os sintomas? O que a gente deve se preocupar? Quais são os primeiros sintomas que aparecem nos dentes? Que podem levar à doença do coração? Sim. Tudo começa com as bactérias que se encontram na boca. Vocês sabiam que existem mais bactérias na boca do que indivíduos na Terra? Nossa. São muitas bactérias. E elas convivem de forma muito harmônica. Só que a falta da escovação, do controle, do cuidado, das visitas ao dentista, por exemplo, se você fica muitas horas sem escovar os dentes, começa a ocorrer o acúmulo da placa dental. A placa dental, ela é gelatinosa e ela começa a acumular na superfície dos dentes. Então, essa placa dental leva à formação do tártaro, que consequentemente leva a uma gengivite, é um fluxo, e dessa gengivite para uma periodontite. E a periodontite pode causar inflamações e infecções que fazem com que essas bactérias disseminem a circulação sanguínea para o coração. Doutor, a gente está falando Não só para o coração. A gente está falando de inflamações ou infecções que a gente pode ter, se a gente não tratar, se a gente não cuidar. Sim. E aí, como naturalmente a gente tem uma irrigação pelo sangue, essas bactérias chegam... Na boca está tudo bem, esse é o lugar delas. Não tem problema nenhum elas viverem ali, porque isso faz parte, né? Temos, como a senhora disse, muitas bactérias na boca. Sim. Elas não podem ficar passando pelo nosso corpo e ir até o coração, por exemplo. É isso.
o problema maior não está no convívio dessas bactérias, mas sim no aumento exagerado desse número de bactérias devido a muitas inflamações e infecções. Por isso tem que ter controle. Perfeito. A falta de controle, por exemplo, se a pessoa, como a Mari disse, tem muitas cáries, tem muita gengivite, tem muito sangramento gengival, muito inchaço, isso gera mau hálito. São características que já mostram que essa pessoa já está tendo muita inflamação e infecção. Quer dizer, tem que ir ao dentista. Quando começam esses sinais, já tem que ir ao dentista. Sim. Agora, eu acredito que uma pergunta que muita gente em casa deve estar se fazendo agora são em relação àqueles enxaguatórios bucais. A gente deve usar como forma preventiva todos os dias ou só quando existe a recomendação médica, já que eles previnem contra as bactérias, né? Sim, eles são excelentes, recomendo. Tanto a escova, quanto o fio dental, quanto os enxágues, quanto aparelhos portáteis que só usam jatos de água, são essenciais. E cada um tem uma função específica. A escova não substitui o fio, que não substitui o enxágue. Eles são complementares. Existe aquela, a gente já viu a gente já fez várias matérias juntos sobre sobre escovar a língua. Sim. Já teve gente que falou que era bom, a gente já ouviu gente falar que era bom e a gente já ouviu algumas pessoas falar que não é bom escovar, porque tira uma certa proteção. Sim. É bom escovar a língua ou não? É ótimo. É bom? Sim. Pode escovar? Deve. Aquele limpador de línguas, Aquele então, limpador é de língua confiável. funciona, é bom. Funciona. Muito bom. O doutor Bruno falou, doutora Daniela, que seria apresentar para a gente os tratamentos que merecem alguma atenção para a gente cuidar do coração. Quando a gente deve se preocupar? Em que momento a gente vai ao dentista e deve se preocupar, falando assim, olha, eu preciso de um cuidado, não preciso de um cuidado a mais. Como é que funciona isso? Eu atendo muitos pacientes que têm diabetes, né? Às vezes eu percebo no hálito do paciente, muito delicadamente, que ele está com alguma coisa alterada no corpo apenas pelo hálito do paciente. Então eu sempre recomendo com que esses pacientes com diabetes, com problemas cardíacos, estejam sempre em constante check-up, exames. Eu já identifiquei gravidez apenas pelo hálito do paciente e pela gengiva que fica bastante inflamada. Você está grávida? Não, você não está tendo alguma alteração? Pacientes detectei com diabetes, observando a gengiva, as características, a boca está relacionada com o coração. Agora, me chamou muito a atenção, doutor Bruno, na reportagem, o risco realmente para o coração que pode levar a um AVC, a um infarto, a uma trombose, quer dizer, é muito grave mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, você imagina que existe uma circulação de bactérias, né? Bactérias circulando na corrente sanguínea, principalmente quando elas estão em maior número, né? Na gengivite ou quando se faz determinados procedimentos, né? E essas bactérias, elas acabam por ativar alguns mediadores químicos, algumas substâncias químicas produzidas pelas células, e essas substâncias químicas, elas propiciam a formação de trombos, de coágulos, né? Não só isso, mas também elas acabam por fragilizar aquelas plaquinhas de gordura que nós temos. Algumas pessoas têm no coração, outras pessoas têm nas artérias cerebrais, e fragilizando essa plaquinha, aumentando a formação do trombo, é quando ocorre um derrame cerebral, né, um acidente vascular encefálico ou até mesmo um infarto. Então existe essa relação, sim, entre bactérias circulantes e a formação de um infarto ou de um acidente vascular. Doutor, crianças, porque a gente deveria ir ao dentista a vida inteira, mas infelizmente a gente sabe que com o passar dos anos as pessoas acabam ficando um pouco descuidadas, tem um período no meio da vida que o sujeito vai menos ao dentista, né? Ele vai muito quando ele é criança, aí ele fica um tempão sem ir ao dentista, aí depois quando o dente começa a ficar muito ruim ele volta ao dentista. É verdade ou não é, doutor? É verdade. No caso das crianças que felizmente vão muito ao dentista quando os pais podem levar e têm condições disso e a gente estimula que isso seja feito, essa é uma preocupação também para as crianças ou não? Essa preocupação com o coração é só quando o pessoal fica mais velho? Com certeza para as crianças aí, eu vou dizer para você por quê. Uma das causas de risco, dos fatores de risco para o desenvolvimento da endocardite são doenças cardíacas congênitas, ou seja, aquelas doenças do coração que acontecem na vida intrauterina, tá? Algumas dessas doenças elas são corrigidas já numa fase precoce, outras a criança convive para ser corrigido
no futuro, ou seja, são lesões de risco para o desenvolvimento de uma endocardite, por exemplo, um dos fatores de risco, né? Afora as questões de saúde bucal que são mais amplas, mas trazendo para o contexto cardíaco, sim, com certeza a criança também está sob risco de endocardite, porque ela pode ter um problema cardíaco vindo de origem intrauterina, as cardiopatias congênitas, algumas delas, né, as ditas complexas. Então, tem toda a função, sim. As pessoas que rangem o dente, eu estava vendo os riscos, até me chamou a atenção por conta da minha filha, que era pequena na época, quando começou a ranger um pouquinho o dente. E o dentista explicou: Edu, isso daqui é um problema, que agora pode parecer pequeno, mas pode se transformar numa coisa muito grande. Eu falei, mesmo sendo dente de leite? Ele falou, mesmo sendo dente de leite. Então, as crianças, por exemplo, que rangem o dente, ou adultos que muitas vezes a gente vê que tem o dente serrilhado, o dente fica mais exposto a uma série de coisas. O risco aumenta muito, né? O risco aumenta bastante. Essas pessoas, elas têm uma hipersensibilidade dentinária porque ele desgasta todo o esmalte do dente e a dentina fica exposta. Então, essas pessoas tendem a ter também problemas de gengivite, de periodontite. É uma consequência. Tem que pôr aparelho daí, a maioria dos casos, assim, para proteger? Na maioria das vezes. Duas perguntas muito interessantes. Uma, na verdade, é um depoimento. Então, primeiro eu vou fazer esse depoimento porque é importante para todo mundo. Olha, é a Lucimara, de Nova Lima, Minas Gerais. Do Mari, você que nos acompanha em casa, olha só isso. Há 3 anos eu tive uma inflamação no dente que quase me levou à morte. A inflamação já estava quase chegando na minha coluna. Fiquei 8 dias internada, sendo que 3 dias fiquei em coma no hospital. Depois de alguns meses, descobri que estava com uma pericardite. Está correto isso? Possivelmente, ou até mesmo a endocardite. Ou mesmo endocardite. Fiz um tratamento de 3 meses, graças a Deus estou curada. Olha a gravidade disso, ficou em coma. Certamente. Então, ou seja, é muito grave, tem que tomar cuidado. E aí o Felipe faz uma pergunta para a doutora. Qual a melhor escova para não machucar a gengiva? Já que a gente está falando sobre, né, proteger a gengiva. As melhores escovas são aquelas que têm as cerdas macias e as cabeças pequenas. São as melhores. As cabeças, desculpa? Pequenas. Pequenas, pequenas. Tá. Cabecinhas bem pequenas. São as As melhores. para mostrar. Isso. Porque... Bem suaves. Então aproveita e mostra pra gente, doutora, como é que escova. Parece uma coisa básica que todo mundo sabe, mas tem muita gente que ainda não aprendeu direito. Então eu queria te pedir para você ensinar pra gente, por favor, a maneira correta de escovar. Um detalhe interessante, Mari, é que as pessoas têm que entender, uma vez que essas bactérias se encontram na boca e existe um espaçozinho entre dente e gengiva, no arco inferior você tem que fazer um movimento de baixo para cima. Certo. E no arco superior de cima para baixo. Tá? Os movimentos retos, eles causam desgastes nas cervicais dos dentes, causando aquelas retrações gengivais. Geram muita sensibilidade, tá? E inclusive até perdas ósseas. Então os movimentos têm que ser circulares. É que as pessoas escovam o dente com pressa. De qualquer jeito. De qualquer jeito, Você com falou uma muita coisa interessante, pressa. a pessoa procura sempre uma escova grande. Parece que está escovando uma panela, né? Quanto maior, é mais prático, não é verdade? Sim. Verdade. Escova mais rápido, economiza tempo. Eu já vi várias pessoas da farmácia, qual a maior escova que você tem? Tipo, a pessoa tem uma boca pequena, não tem uma escova tão grande. Qual a maior escova? E dura. O paciente, ele acha que a escova dura limpa mais. Não! Vai desgastar mais o dente. Vai desgastar mais, machuca a gengiva, desgasta dente. Tem que ser a macia. Escova mole. Tá ótimo, doutora, muito obrigado. Doutora, muito obrigado. Acho que a gente agradeço. prestou um serviço muito importante. Acho que o fundamental nesse caso é sempre consultar os 2 especialistas, é isso, Certamente. né? Sim. Então, a mensagem que a gente quer deixar é essa interação, tanto do profissional dentista consultando um médico na suspeita de que possa ter algum efeito relacionado à endocardite, por exemplo, que é um dos problemas, e nós, médicos, temos que ficar atentos à saúde bucal do nosso paciente, e aqueles de risco ainda mais, né? Aqueles têm que ser avaliados por um profissional dentista. Certamente essa interação é fundamental. Perfeito, olha, muito obrigado. Foi muito bom receber vocês aqui para a gente poder prestar esse serviço e dar essa dica para as pessoas. Você vai fazer um tratamento dentário? Pergunte para o seu médico, pergunte para o seu dentista, olha, preciso tomar algum cuidado a mais? Se você já teve algum problema no coração, avise seu dentista a respeito disso. E a mesma coisa, fale para o seu médico, olha, estou querendo fazer, se está fazendo um tratamento, você tem algum problema cardíaco, olha, preciso fazer um tratamento dentário. Qual cuidado eu devo ter? Coloca eles
eles em contato. Se eles já não tiverem contato, faz esse encontro que vai funcionar muito bem, vai proteger a sua saúde. Quem quiser saber mais sobre saúde bucal, pode entrar no site da doutora Daniela, é Clínica Ágil, repete o A, tá bom? Clínica Ágil, 2gs.com.br. Doutor Bruno, é o Instituto, como é que é, doutor? Instituto de Saúde Braganca. Instituto de Saúde Braganca de Bragança, certo? .com. Então, Instituto de Saúde Braganca.com. Lá você vai ter várias informações para você poder cuidar da sua saúde. Muito obrigado pela presença. Nossa, que agradecemos. Muito bom ter vocês aqui. A única coisa útil que a gente viu nessas brincadeiras minhas e suas ontem, antes de ontem, foi que os dois levam escova de dente e pasta. Os dois têm kit, Isso é bom. Eu tenho o kit da Maria. Isso é bom sinal, é verdade.